Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu quero falar sobre os filmes que eu assisti no mês de março de 2026. Olha só, gente, nem teve uma espera tão grande assim que nem fevereiro que demorou, porque outras coisas estavam acontecendo. Agora março não foi um mês de acontecer tanta coisa, então já vou lançar esse episódio aqui pra vocês assistirem nesse fim de semana de Páscoa. Inclusive, Feliz Páscoa pra vocês. Espero que passem o feriado de um jeito gostoso, de um jeito que vocês planejam passar. Em março eu assisti 11 filmes que são inéditos pra mim. Desses 11, 4 são dirigidos por mulheres. O meu status do desafio de 52 filmes por mulheres atual é atrasada. Eu acho que eu tô uns 3 filmes atrasadas, né? Considerando que essa deve ser a semana número 12 ou 13 do ano. Eu acho que eu vi 8 filmes até agora, mas vamos que vamos, né? Até o final do ano eu me acerto. E esse mês foi bem diverso, assim, de filmes de lugares diferentes e de filmes bons também. Ao contrário de fevereiro, que foram poucos filmes, não gostei tanto, assim, da maioria, e todos eles eram dos Estados Unidos e de 2025. Agora aqui em março eu tenho filmes de lugares diferentes, de épocas diferentes, e de propostas completamente diferentes. Eu achei que foi um mês bom. Eu acho que tem alguns favoritos do ano que saem por aqui. Então eu vou falar brevemente de cada um, na ordem que eu assisti, então do começo do mês até o final do mês. E sem spoilers, claro. Eu entro ligeiramente na trama dele, falo um pouquinho o que eu acho de cada um. E mantemos esse ambiente livre de spoilers, porque eu quero despertar a curiosidade de vocês de assistir esse filme, porque tem vários achados aqui nesse mês. Eu cavuquei os streamings. Então vamos começar com o filme que eu vi no dia 1º de março, que chama Magic Farm. Não tem tradução, porque é uma coisa que a MUBI faz muito, né? É um filme que eu encontrei lá. É um filme de 2025, dirigido pela Amália Ullman. Apesar desse nome, ela é uma diretora de origem argentina, e esse filme, de certa maneira, é uma coprodução entre Argentina e Estados Unidos. Parte dele é falada espanhol, parte dele é falada inglês. E a protagonista desse filme é interpretada pela Chloe Sevigny. A diretora também faz parte do elenco. E esse é um filme muito curioso, porque assim, eu dei 3 estrelas. Eu não morri de amores. Eu acho que ele é um pouco vazio nas coisas que ele critica, mas ele tem bastante personalidade. Ele vai acompanhar um grupo de uma equipe de documentário que eles trabalham para uma empresa que é tipo a Vice. Me lembrou muito o BuzzFeed de 2010, 2015. Não sei se vocês lembram, assim, essa vibe de fazer reportagens com coisas que se tornam virais e ter essa linguagem muito jovem, porque a maior parte da equipe é muito jovem, né? Então são jovens conversando com jovens, então tem essa linguagem descolada. Eles são um grupo que faz essas reportagens, eles vão atrás de coisas que viralizam e vão lá entrevistar a pessoa e falar sobre. E aí eles chegam numa cidadezinha da Argentina porque tem um cara tocando alguma coisa que viralizou, e aí a pessoa que faz a pesquisa rastreou que ele fosse ali daquela região. É um lugar bem remoto, assim, bem rural da Argentina. E aí chega 5 americanos sem noção. A personagem que a diretora faz é a única deles que fala espanhol, mas é um espanhol da Espanha. Então existe alguns ruídos na comunicação ali. E é aquela coisa de chegar um monte de americano que se acha rei do mundo nesse lugar onde eles não conseguem se comunicar. O que a falta de comunicação faz com eles. Pouco tempo depois de chegarem lá, eles percebem que eles estão no lugar errado. Isso não é spoiler, isso é meio que um catalisador da história. Eles se confundiram porque é um nome meio... Eu não lembro agora o nome do lugar que eles estavam pesquisando, mas uma coisa tipo, sei lá, Santa Cruz, que tem em tudo quanto é lugar. Já mostra um pouco a arrogância deles de achar que tá no lugar certo. Aí uma vez que eles estão lá, eles não podem perder o dinheiro, porque essa viagem custou dinheiro. Então eles precisam de alguma história pra filmar. Mesmo que não seja aquela que eles foram lá cobrir, eles precisam de alguma coisa. Mas aí também entra a parte da arrogância deles, porque ao invés de prestar atenção ao redor e tentar encontrar história naquelas pessoas que estão lá, eles fabricam uma pessoa viralizada pra tentar fazer uma história em cima daquilo. Então é um filme sobre várias coisas. Sobre a arrogância de americano em qualquer lugar de se achar protagonista. Sobre a falta de ouvir ao redor. Porque assim, cada um dos personagens da equipe tá
atolado de coisa própria. Cada um tá passando por uma fase da vida, alguns mais sérios que outras, mas que tá consumindo tudo que aquela pessoa tem pra pensar. Então tá cada um na sua, sem prestar atenção ao redor, e enquanto isso, enquanto eles estão resolvendo os probleminhas dele ou conversando sobre os probleminhas deles, o pessoal do fundo, e nem de fundo assim, toda aquela comunidade ali, traz um monte de história, de coisa que tá acontecendo, de gente que sumiu, só que eles estão falando em espanhol. E a única que poderia sacar é a menina que fala espanhol, mas ela também tem uma má vontade gigantesca. Tem uma cena inteira que ela chega, ela não fala nada e fica rolando uma falta de comunicação, até que ela finalmente resolve resolver aquela falta de comunicação. Aí a pessoa fica tipo, mas você falava espanhol o tempo todo, você estava quieta aí? Então tem um pouco disso. Eu gostei bastante dessa parte da vida acontecendo e eles não entendendo, né? Dessa arrogância que cegou eles sobre histórias muito boas que poderiam ter e que não tem toda essa coisa da crítica ao jornalismo descolado, porém vazio e egoísta. Tem várias coisas nesse filme. E eu achei legal, eu achei divertido. Ele traz várias situações que são engraçadas. Teve várias situações que ficaram comigo. É que no final, do jeito que ele acaba, eu fiquei com a sensação de que muita coisa era vazio. Ele tentou criticar uma reportagem vazia com um filme vazio. Só que ao mesmo tempo eu acho que tem um certo louvor no que ele faz. Enfim, é um filme muito pequenininho. É um filme meio maluquinho, assim, porque ele tem uma estrutura diferente, ele tem uma sequência de coisas malucas acontecendo, que não é tão maluca quanto poderia ser. Poderia ser um filme muito mais doido, mas ele já é esquisito por si só, e eu acho que já vale a menção por causa disso. Foi uma experiência que eu gostei de ver. Não é um filme brilhante, não é um negócio uau, mas eu achei muito curioso. Eu fiquei feliz que eu descobri ele lá perdido no meio do catálogo da MUBI. E foi lá que eu assisti, foi lá que dá pra assistir. O próximo filme foi Apenas um Acidente, o It Was Just an Accident, o filme de 2025 do Jafar Panahi. Ele foi o vencedor da Palma de Ouro de Cannes no ano passado, foi indicado ao Oscar de Filme Internacional e de Melhor Roteiro Original, não ganhou nada. E é um filmaço, assim, ele é muito, muito bom. É um filme que foi editado em segredo, foi gravado em segredo, contrabandeado para fora do país para ser editado. Ele estava concorrendo ao Oscar de Filme Internacional como indicação da França, porque no Irã o diretor tem um mandato de prisão contra ele por ser contra o regime e falar sobre. Então o pessoal vê os filmes dele como propaganda anti-regime e isso é o suficiente para ele ser condenado. Esse é um filme muito curioso, porque ele começa de fato com um simples acidente e as coisas vão escalando. É filme de coisa escalando, de gente surtando, e tem um certo humor ali no meio também que deixa as coisas com um temperinho especial. A gente tem uma família andando de carro, né? Um pai, uma mãe, uma criança atrás, a mãe tá grávida, eles estão voltando de carro de algum lugar, até que eles passam por um lugar assim meio de bosque e tem uns cachorros e eles acabam atropelando um cachorro sem querer. E aí isso faz o carro ficar meio esquisito e aí eles param ali perto de um galpão para procurar ajuda e tal. E aí nesse galpão tem uma empresa que trabalha um pessoal e esse cara que tá dirigindo, ele tem uma perna de pau. Então, quando ele anda, faz um barulho. Que eu não sei se a minha TV teve a sensibilidade de distinguir, mas eu acho que no cinema deve ter ficado mais claro. E aí um dos trabalhadores desse galpão escuta o som dessa perna e começa a ficar todo engatilhado porque por um tempo ele ficou preso, né? Tem um regime lá rolando, né? Pessoas que por motivos muito aleatórios possam desagradar qualquer pessoa em poder podem ficar um tempo presas. Então esse cara ficou um tempo preso lá por razões. Eu acho que o filme entra um pouco em detalhe, mas não é o ponto isso. E enquanto ele ficou preso, ele ficou sendo torturado por uma pessoa, mas ele nunca viu o rosto dessa pessoa, mas ele escutava o barulho que fazia quando ele andava, porque ele tinha uma prótese numa perna. E aí, quando esse cara entra, ele escuta o barulho da perna e faz a conexão. Então, o que ele faz? Começa a seguir o cara e sequestra ele, eventualmente, né? Isso toma uns 15, 20 minutos do filme. Mas esse cara com a prótese na perna, ele é sequestrado por esse outro rapaz, que, para todos os efeitos, é uma pessoa comum e que sofreu muito da mão dessa pessoa enquanto ficou preso por causa do regime, então ele carrega muita tristeza e ressentimento. Só que ele não tem certeza se esse cara é o cara. Ele quer fazer alguma coisa, ele não sabe muito bem o que ele quer fazer. Ele não tem certeza se essa pessoa
é a pessoa. Então ele vai atrás de outras pessoas que ele sabe que ficaram presas na mesma época que ele, pra tentar identificar. E aí tem uma vibe meio Irmãos Coen, assim, de filme de crime onde os criminosos são meio incompetentes. Que ele vai atrás de uma fotógrafa de casamento, inclusive uma diva. E ela tá fotografando, né, fazendo aqueles ensaios fotográficos que acontecem antes do casamento. E a noiva também ficou presa. Então, começa a arrastar um monte de gente, assim, pra espiral de loucura. Aí um vê e fala, putz, não tenho certeza se é ele. E aí começa a sentir o cheiro, porque a outra lembrava do cheiro. E não sei o que tem. Várias pessoas acabam entrando nessa van, que ele carrega tudo numa van, pra tentar reconhecer esse cara. Eles não têm certeza, alguns têm mais certeza do que outros. Aí nesse meio tempo eles acabam conversando sobre o tempo que eles ficaram presos. Então você vê que, assim, quando a gente pensa em preso político, a gente pensa em o quê? Em militante, arruaceiro, em pessoas poderosas. E no final, não. Cada um deles era uma pessoa comum, sem grandes poderes políticos, sem grandes aspirações e que acabaram se enfiando nessa por motivos. Então eu acho isso bem interessante de ver, né, de humanizar. E o filme humaniza muito cada uma delas, porque existe muita raiva e muito ressentimento em todas elas, uma propensão à violência que é reflexo disso, mas ao mesmo tempo também tem uma coisa que segura elas de serem tão cruéis quanto aquela pessoa foi com elas. E existe aquele negócio da humanidade que não quer que você faça tão mal assim a outro ser humano, não importa o quão mal ele fez pra você. Então tem umas discussões bem interessantes nisso. Tem uma sequência de eventos que é muito boa, porque é muito legal de acompanhar esse filme desenrolando. Eu falei bastante, mas eu não falei tudo. Eu acho que eu falei a metade do filme só. Tem muito mais coisa que acontece, muito diálogo, muita discussão, então se prepara pra ler muita legenda. Mas eu gostei bastante do filme, ele se tornou um dos meus favoritos da corrida do Oscar desse ano. É muito bom mesmo, eu recomendo demais, se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Foi apenas um acidente, está disponível na MUBI. Depois eu fui no cinema para ver uma das surpresas do mês, que é a nova animação da Pixar, Cara de um Focinho de Outro, um filme desse ano, 2026, dirigido pelo Daniel Chong, que é o criador do Urso Sem Curso, do Cartoon Network, que é aquele desenho dos 3 ursos, que tem o urso polar, o urso pardo e o urso panda. Eu acho bem divertido, tem um humor bem peculiar e um traço muito fofo. E tem coisas aqui nesse filme que lembram bastante, tanto o humor quanto o traço fofo do Urso Sem Curso. Cada de um focinho de outro é um título muito grande e é uma liberdade poética demais, porque o título original é Hoppers, porque Hoppers é a mecânica do filme. Sobre o que é o filme? Sobre uma jovem, ela tem acho que 19 anos, ela tá na faculdade, então ela não é mais uma adolescente, mas ela é tão irresponsável e sonhadora quanto uma garota de 19 anos possa ser. Ela chama Mabel. Ela sempre foi ligada aos animais, à natureza. Ela vivia com a avó dela numa casa que fica perto de um bosque ali, de uma clareira que eles chamam no filme, né, que é um lugar de natureza, que tem um lago, e nesse lago tem um dique de castores, e tem muita natureza, ela sempre gostou disso. Tem uma pequena montagem dela criança, né, vivendo isso, vivendo com a avó dela, até que no começo da história, no presente, ela tá com 19 anos, a avó dela já faleceu, e tudo isso é de um jeito muito bonito, porque a hora que eu vi aquela idosa, eu falei, eu não acredito que vão me fazer chorar, porque ela vai morrer, né? E, de fato, ela acaba morrendo, no presente ela não tá mais viva, mas isso é feito de um jeito bonito e não é dito, né? A gente vê por dicas visuais que isso aconteceu. Depois, eventualmente, lá pra frente vai ter um flashback emocionante com ela, mas a gente não vê, de fato, a morte dela, ou o efeito imediato da morte dela. Então, achei bem legal o jeito que o filme lidou com isso, e eu acho que as crianças conseguem entender o que aconteceu. A gente não precisa ficar falando o tempo todo o que está acontecendo pra entender o que está acontecendo. Mas enfim, a prefeitura tá lá pra destruir aquela clareira, pra passar um viaduto que vai ser uma ligação rápida do subúrbio com o centro da cidade. E a Mabel tá lá pra impedir que isso aconteça. E aí nisso a gente tem o principal antagonista da história, que é o prefeito da cidade, que é uma figura muito curiosa, mas não vou entrar tanto em detalhes aqui que possam ser spoiler, porque tem uma virada com relação ao personagem dele que eu acho bem interessante. Mas no que ela tá tentando
salvar a clareira e tentando fazer abaixo-assinado, tentando fazer tudo que dá pra fazer. Ela tá conversando com uma professora dela, da faculdade, e aí a professora meio que fala, precisa voltar os animais, porque eles estão fazendo essa obra porque os animais foram embora, então eles podem fazer. Precisava trazer um castor de volta, que se um castor voltasse, fizesse um dique ali no riozinho, os animais voltam. E aí a Mabel toma isso como um desafio e resolve achar um castor pra trazer pra lá. Só que isso faz ela descobrir, né, uma sucessão de erros que acaba rendendo numa coisa certa, num estudo secreto dessa professora dela, que é o de colocar a consciência humana em animais animatrônicos, com o propósito de observar a vida selvagem, que a professora dela é de algum ramo da biologia e ela queria observar os animais na natureza, e todas as câmeras que ela colocava sempre eram entendidas pelos animais como câmeras, e eles acabavam sumindo, ela não conseguia observar. Ela queria uma coisa que fosse não disruptiva, que não influenciasse os animais à volta, então ela acabou criando isso. Assim, tipo, o problema era X e pra resolver o problema você fez 10x de esforço, então ela faz esse negócio de colocar consciência nesse robozinho pra observar a natureza. Era só isso que ela queria, mas aí a Mabel vê como uma chance, porque o animal que ela joga consciência é justamente um castorzinho. Então ela fala, eu vou jogar minha consciência no castor, vou conversar com outros castores, vou convencer eles a voltarem pra clareira. Tendo animais, o prefeito não vai poder fazer as obras e vai dar tudo certo. A minha clareira vai continuar sempre lá do jeitinho que eu vivi minha vida inteira com minha avó lá. E beleza, parece um plano ótimo. E aí que o filme realmente começa, né? Hoppers é essa tecnologia de jogar a consciência, né? De pular a consciência pro bicho. Ela faz isso sem a permissão nem supervisão da professora dela. Ela faz isso de um jeito meio rebelde, sai correndo. Na verdade, não era pra ela fazer isso. Isso acaba causando uma certa confusão. E aí ela vai se infiltrar no reino animal e ela vai descobrindo que é muito mais organizado do que ela achava que seria. E que as coisas são muito mais complicadas. Porque botaram aqueles negócios de emitir frequência. Então os animais saíram de lá porque doía os ouvidos deles e tal. E sem querer ela acaba fazendo meio que uma revoluçãozinha lá dentro, porque tem várias coisas que acontecem. Enfim, é uma comédia, é divertidíssimo. Eu gargalhava no cinema. Tem um plot twist no meio, que não é exatamente um plot twist, mas é uma coisa que acontece, que a hora que aconteceu, eu soltei um tão alto, porque me pegou tão desprevenida que eu não imaginava que aquilo ia acontecer, que depois eu só conseguia dar risada, sendo que era uma cena que, assim, não é pra dar risada nessa cena, mas eu só conseguia dar risada. Eu gostei bastante. Assim, a parte da mensagem dele, a parte da resolução dele, é aquela coisa manjada de vamos salvar a natureza, e se conversar todo mundo se acerta, e os políticos vão sim nos ajudar em algumas questões, a gente só precisa dar 50 mil traumas pra eles e ameaçar eles que as coisas vão dar certo. Parece um filme meio básico, né, na história, na premissa e na resolução dele. Ele poderia ser mais do que ele é. E eu acho que ele era no início, porque eu ouvi falar de coisas de bastidores que a Disney deu uma podada nesse filme, na parte da mensagem ambientalista. Então eu até queria saber qual que era a visão do diretor inicial, né? Qual que era o jeito que ele queria, porque olha só que coisa, né? Como as coisas estão malucas em 2026. Você falar que a gente precisa cuidar da natureza é visto como uma atitude extrema, é visto como uma política extrema, né? Falar que a gente não deve cortar árvores para fazer estrada. Mas enfim, né? Que tempos estamos vivendo. Então, assim, eu achei uma mensagem básica, por assim dizer, mas eu sei que pra muita gente não vai ser, principalmente pra criança. E aí eu acho que pode ser um filme que pode ser trabalhado na escola, que pode ser conversado entre pais e filhos, sobre a coisa de respeitar a natureza, porque uma coisa que ele fala muito é sobre o equilíbrio. Sobre alguns animais precisam comer outros, algumas pequenas violências precisam acontecer para o equilíbrio geral acontecer. Então, essa coisa de, tipo, nem tudo é 100% bom, 100% mal. A própria figura do prefeito tem uma virada, eventualmente. Ele não é simplesmente um político viciado em dinheiro, tem uma complexidade ali. E os animais são lindos. E o Rei Jorge, né, que quando ela chega, ela é apresentada ao rei dos mamíferos, que é o Rei Jorge, que é um castor. Ele é muito bom. E no começo eu falei, lá vai um clichê, porque ele parece bem um clichêzão ambulante, assim. Mas a amizade que eles fazem é tão bonita. Tem uma cena
que é a cena que ele descobre que a Mabel não é um castor de verdade, que é de cortar o coração, assim, eu chorei. Não chorei com Hamlet no mês passado, mas eu chorei nessa cena específica. Eu assisti dublado, foi bem bom. A dublagem brasileira é muito boa. Eu tenho um pouco de dificuldade de assistir coisa dublada que eu vejo que é uma pessoa de verdade falando. Mas pra animação eu encaro aquilo tudo como verdade e eu acho que adiciona muito mais. Eu acho que a dublagem brasileira melhora muito o material base. Não sei se é o caso aqui, não assisti o filme com a dublagem original. Mas foi um filme que me surpreendeu, que me divertiu demais e que eu recomendo vocês verem, né? Ele tá nos cinemas atualmente. Eu imagino que daqui uns 2 meses deva chegar no Disney Plus. E é uma história original. É uma animação com uma história original, bem feita, engraçada, que eu acho que as crianças vão gostar porque tem vários aspectos fofos e divertidos, muito humor físico também. É bom que esse tipo de filme continue sendo feito. Eu tava vindo de uma onda de filmes bons, ou no mínimo interessantes, só que aí eu sucumbi a um filme de streaming. Depois eu assisti O Refúgio. É um lançamento de 2026 lá do Prime Video, dirigido pelo Frank E. Flowers. Eu nunca ouvi falar desse diretor. Mas por que eu assisti esse filme? Porque eu vi uma foto do Karl Urban vestido de pirata, porque é um filme de pirata. Um dos protagonistas é o Karl Urban. Eu sempre achei ele muito bonito desde a época de Senhor dos Anéis. E aí eu vi uma foto dele vestido de pirata e eu achei que ele tava muito bonito. E aí eu falei, quão ruim pode ser? E é bem ruim. Então, assim, esse mês tá bem diverso, porque tem filme cult, filme antigo, filme recente, descobertas, e tem filme que tá ali no top 10 do Prime Video, que é a coisa mais genérica do mundo. Na verdade, a protagonista desse filme é a Priyanka Chopra. Ela mora numa ilha ali no Caribe, com a família dela. O marido dela tá no mar, ele é capitão de algum navio aí, que é abordado por esse grupo de piratas do Karl Urban, e eles acham um negócio ali que fazia parte de um tesouro dele, e aí ele fica bravo e fala, não, vou matar toda a sua tripulação, eu vou atrás da sua família pra quero esse resto, esse tesouro que tô procurando faz anos. E aí ele chega na ilha e dizima tudo. É um filme extremamente violento, porém, a violência sempre é mostrada de longe. Então, assim, você vê que está sendo cometida violência e você vê a violência acontecendo, só que lá no fundo, desse tamanhozinho, parece que nem dinheiro pra maquiagem direito eles tinham. E mesmo sendo numa ilha paradisíaca, por mais que tenha algumas cenas assim com o sol, aquele céu bonito, aquele mar bonito, não é bonito, sabe? Parece uma foto de viagem que passou por 50 mil filtros e já perdeu aquele negócio que foi. Não sei explicar, mas enfim. O pirata Karl Urban vai atrás da Priyanka Chopra, que é a esposa desse capitão. Porque aí nisso ele percebe que ela que tá vivendo essa vida simples na ilha, vivendo da ilha com a família dela feliz, na verdade era uma pirata junto com ele. E eles eram piratas juntos. E aí existe muito ressentimento nessa relação dos dois, e aí ele quer vingança, quer esse tesouro de volta, ela quer salvar a família, e aí várias coisas vão se desenrolar, mas ao mesmo tempo tudo é tão bobo e tão genérico, nada tem muita emoção, tipo, qual que é o relacionamento anterior desses dois, fica vago, cada um fala uma coisa, o que não é uma coisa ruim, se é bem feito, mas aqui não é muito bem feito. Esse filme, ele tem o mérito de se explicar demais e não se explicar o suficiente. Porque tem coisa que eles repetem e martelam e falam várias vezes e mostra flashback. Uma das piores execuções de flashback que eu já vi no cinema, assim, umas coisas muito rápidas, umas coisas que não precisavam de flashback, porque a pessoa já tá falando o que aconteceu, não precisava ver. Agora tem coisa que eles largam no ar e fica por isso mesmo, tipo umas tatuagens que eles têm. O personagem do Karl Urban tem tatuado o nome da Priyanka Chopra e, tipo, fica por isso mesmo. Tem um rolê entre o grupo de pirata do Karl Urban que eles têm alguma coisa ali, é um grupo muito diverso, parece que ele foi coletando essa galera em vários contextos, talvez fazendo liberação de escravos, então assim, também tem essa nuance no personagem dele que não é explorada nem um pouco, então tudo fica nesse grande quase, assim. E até mesmo a química dos dois, que era pra ser uma coisa um pouco melhor, meio que não existe. Eu vi muitos poucos filmes da Priyanka, todos eles norte-americanos, né, produções de Hollywood.
E nenhuma, assim, eu achei que ela se destacava enquanto atriz e tal. Então, assim, o Karl Urban eu acho ele um ator ok. Eu acho ele competente pro que ele geralmente é escalado. Ele tem meio que um tipo ali de personagem de atuação que ele sempre tá fazendo variações dele. E beleza, funciona. E a câmera explora bastante também o quanto ele tá estiloso vestido de pirata. Eu apreciei bastante isso. E pra não falar que eu não gostei de nada nesse filme, tem uma cena que tem esse tal refúgio do título, né? Que a Priyanka vai se abrigar lá com os filhos dela e ela monta várias armadilhas pra pegar os piratas. E isso também não é uma coisa super original, mas eu gosto desse tipo de coisa. É uma coisa muito pequena, assim, que eu gosto muito de filmes que usam isso, de fazer armadilha ou de fazer geringonças, que são várias coisas que vão funcionando e vai para um final. É uma coisa que eu pessoalmente gosto bastante, então essa cena pra mim foi legal. Mas tirando isso, é esquecível, é genérico e não é bem feito. Dá pra pular, sabe? Tantos e tantos filmes que chegam nos streamings todos os dias. Tem vários que só estão lá pra ocupar espaço mesmo. E uma grana foi gasta nesse filme pra ocupar espaço. Pra quem quiser ver, tá no Prime Video. Mas o próximo filme é uma descoberta muito legal que chama O Homem Certo. Em inglês é Making Mr. Right. É um filme de 1987, dirigido pela Susan Sildman, que é a mesma diretora de Procura-se Susan Desesperadamente, que é um filme que eu assisti no ano passado, gostei bastante. Uma comédia de erros e tal. E esse filme aqui eu nunca tinha ouvido falar. Ele chegou na MUBI, e aí a MUBI começou a divulgar ele, fazer uns cortes de pedaços dele, postar no Instagram. Foi assim que eu descobri que ele existia, foi assim que eu descobri que ele estava na MUBI. E aí eu fiquei curiosa pra ver, fui ver. E é uma delícia, uma comédia deliciosa. Eu acho muito curioso como ele envelheceu bem. Claro que tem as coisas. Claro que tem uma outra coisa um pouco mais esquisita. É um filme de quase 40 anos. Mas ele é engraçado, ele tem muito humor físico. Ele tem situações que são absurdas e vão escalando. Ele tem uma cafonice inerente aos anos 80. Que eu não sei até onde foi proporcional, ou foi um exagero, ou acabou virando um negócio meio camp, assim. Se foi feito com o intuito pra ficar camp, ou se o tempo deixou ele camp. Mas ele tem esse aspecto. A gente vai acompanhar a personagem da Annie Magson, que é a Frank, que é uma atriz que eu olhei pro rosto dela e falei, eu acho que eu conheço ela. E eu fui ver, eu já vi vários filmes que tem ela como coadjuvante, ou personagens que aparecem ali um pouquinho. Ela tem um rosto bem marcante. Eu não tenho muito conhecimento sobre o cinema independente mais antigo dos Estados Unidos, mas eu imagino que ela devia ser uma figurinha carimbada desse tipo de filme. Aqui ela é a protagonista, acho que é um dos poucos filmes que ela é protagonista, e eu acho muito engraçado como o rosto dela lembra um pouco a Catherine O'Hara, mas a voz dela é idêntica a Gillian Anderson na época do Arquivo X. Então eu ficava muito confusa várias vezes. Mas a gente tem a Frank. Ela é uma garota trabalhadora, workaholic. Ela trabalha numa agência de relações públicas, não fica muito claro se ela é uma publicitária, se ela é uma relações públicas, mas eles trabalham assim, gerenciando campanhas. Eles estão gerenciando a campanha de um proeminente político local que, por um acaso, é o namorado dela. Que aí eles terminam porque, ele tava fazendo as coisas ali pra ganhar voto e foi num concurso de Miss, assim, tava todo abraçado com as Misses. Aí ela ficou irritada, falou, não, chega, não aguento mais. Botou ele pra fora. A primeira cena do filme é essa. E aí ela resolve não trabalhar mais na campanha dele. E aí, pra prospectar, né, novos casos pra trabalhar, cai no colo dela esse pessoal desse laboratório, que são cientistas, que eles fizeram um androide humanoide com todas as características humanas, inclusive uma consciência, mas que ele foi feito pra ir onde humanos não conseguem ir, a fins de exploração e a fins de testes, né? Uma coisa muito semelhante com o que o personagem do Mickey faz em Mickey 17, né? Como ele é um clone, ele pode morrer, ele vai para situações extremas onde, né, a vida dele não vale, mas é um contexto completamente diferente. Aqui é um robô, mas o intuito dele é ir numa missão no espaço, até para ver como que o corpo humano reagiria em algumas superfícies diferentes do espaço, etc. Só que esse não é um filme de ficção científica, por mais que pareça, assim, a um primeiro momento, por mais que ele tenha várias características de uma ficção científica. E aí esse laboratório contrata a agência da Frank para fazer uma campanha, assim, pro pessoal gostar dessa figura do androide, né? Pra criar uma familiaridade com esse robô que parece, para todos os efeitos, parece um ser humano. É indistinguível
do ser humano, principalmente do seu criador. Porque o criador dele, o personagem do John Malkovich, fez ele 100% a semelhança dele. Uma coisa meio de brincar de Deus, quase, né? Tem um ecos, assim, do Frankenstein. Então, temos dois John Malkoviches. O cientista, que ele é todo antissocial. Ele é feito pra parecer uma pessoa neurodivergente, que não consegue olhar as pessoas nos olhos e que tem muitos problemas de socialização e muitos problemas com mulheres também. Ele parece ser meio red pill, assim. E ele cria esse robô, que é uma criança, praticamente, né? Ele conhece muito pouco do mundo. Ele não sabe muito bem como se mexer, ele é desengonçado. Ele parece um adolescente. Desengonçado, curioso, inocente. E aí o personagem da Frank vai passar tempo com esse robô pra desespero do cientista. Ele não quer que isso aconteça, ele não quer que essa mulher fique passando tempo com o robô dele, porque ele acha que ela vai deixando ele fraco, vai deixando ele frouxo. Porque o robô começa a aprender coisa com ela, eles vão conversando, e ela fala muito sobre relações interpessoais. Ela também tá num momento complicado da vida, e tem várias coisas acontecendo ao redor dela. É um filme que não só tem a história do protagonista, mas tem meio que um elenco de coadjuvantes que vão proporcionando situações que no final vão combinar no clímax do filme. Então tem a irmã dela que tá pra casar, tem a amiga dela que é casada com um galã de novela e que eles ficam indo e voltando toda hora. Tem meio que um casinho do cientista que fica meio que perseguindo ele tá querendo fugir dela. Tem o ex da protagonista querendo voltar. Tem várias coisinhas acontecendo enquanto que ela tá convivendo com esse androide, e quanto mais ela fica apurrinhada pelas pessoas à volta dela, mais ela fica feliz de estar com o androide. Eventualmente um romance vai acontecer entre esses dois personagens, e é uma maluquice, mas é uma maluquice fofa. Eu achei fofo esse filme, eu achei divertido, eu achei fofo, engraçado, fiquei feliz de ter descoberto. É um filme antigo, é um filme que tá aí faz tanto tempo, e eu nunca tinha visto esse pôster, eu nunca tinha visto essa capa num DVD. Eu imagino que seja um filme que não chegou tão bem, assim, aqui no Brasil, fora nichos muito nichados. Então é legal que ele esteja no MUBI, e é legal redescobrir ele depois de todo esse tempo. Fica aí a recomendação, O Homem Certo, na MUBI. Eu esqueci de comentar, antes de falar do último filme, que já tinha passado o Oscar. Tudo isso foi na semana seguinte do Oscar. Eu tava muito de saco cheio do cinema. Porque dá uma cansada. Não que esse ano eu vi muitos filmes em pouco tempo, mas tem a maratona e você fica falando dos filmes bastante, fazendo conteúdo. E não só fazer conteúdo, mas comentar com as pessoas na minha vida real sobre os filmes. Dá uma cansada falar só dos mesmos filmes o tempo todo. Então eu falei, não, eu só quero voltar anos atrás na história do cinema. E aí eu vi O Homem Certo, que é dos anos 80. E aí depois eu vi o melhor filme desse mês, que é Testemunha da Acusação. É um filme de 1957 do Billy Wilder. Inclusive, é um diretor que tá com 100% de aproveitamento pra mim. Todos os filmes que eu vi dele são incríveis. É até difícil de fazer um ranking das obras dele. Eu ainda não sei qual que eu gosto mais. Testemunha da Acusação eu gostei bastante, mas eu acho que eu ainda gosto mais de Crepúsculo dos Deuses e de Quanto Mais Quente, Melhor. Mas aqui, sobre o que é o filme. É um filme de tribunal. Não sei há quanto tempo vocês me acompanham, mas eu tenho um rolê, assim, com filme de tribunal que eu acho meio chato. Mas aí eu acho que eu culpo o cinema norte-americano contemporâneo, porque eu não lembro de nenhum filme de tribunal contemporâneo que eu goste. Eu gosto muito de Anatomia de uma Queda. Na verdade, foi o filme que quebrou essa maldição. Porque tinha uma época, assim, que todo ano tinha um filme no Oscar que era um dramão de tribunal, e eu assistia obrigado. E eu achava aquilo tudo insuportável. E aí chegou Anatomia de uma Queda, que eu tava muito animada pra ver. E aí eu vi que era filme de tribunal, eu fiquei, vixe, e agora? Só que eu assisti, eu achei incrível. É um filme francês, não é um filme norte-americano, né? E aí eu assisti outros filmes de tribunais mais antigos e fui gostando muito. Tanto que assisti aqui Testemunha da Acusação, e é um dos meus filmes favoritos do ano. E é um filme que boa parte dele acontece no tribunal. As melhores partes dele são os testemunhos da personagem da Marlene Dietrich. Mas enfim, o que é o filme? Ele tem uma curiosidade que ele começa com o personagem de um advogado, que ele tá voltando da licença dele, ele ficou um tempo afastado, ele já tem uma idade avançada, você vê que a saúde dele já não tá lá aquelas coisas, tanto que o pessoal fala pra ele não ir muito pra parte criminal, porque é uma coisa que mexe muito com ele, o coração dele já não tá podendo aguentar tanta emoção.
Só que aí aparece uma situação de um cara que ele foi acusado de assassinato. Ele está falando que ele é inocente, mas ele precisa de um advogado muito bom para defender ele. Ele consegue na lábia conquistar o pessoal dessa empresa de advogados que ele trabalha e esse advogado sênior resolve defender ele. O que aconteceu? Esse homem, que é casado, ele conheceu uma socialite um pouquinho mais velha que ele. Esse cara deve ter na casa dos começo dos 30 anos. Essa socialite deve ter tá no final dos 40. Eles se conheceram eventualmente e essa mulher aparece morta e esse cara é dado como possível assassino e possível amante dela. Aí ele conta a história de que eles sim eram amigos, ele sim frequentava a casa dela, mas ela tinha uma afeição meio de tia assim com ele. E ela mudou o testamento uma semana antes pra colocar ele como herdeiro, mas ele não sabia disso, ele só ficou sabendo depois. E sim, ele tava na casa dessa mulher, mas ele tinha saído muito antes, a esposa dele pode confirmar. A esposa dele sabia dessa situação, porque ele não tinha nada a esconder, não era nada demais, e não sei o que tem, não sei o que lá. E aí esse advogado resolveu confiar na palavra desse outro homem e falar, não, beleza, vou te defender, você claramente tem cara de inocente, né? Eu olhei nos seus olhos, ele faz um teste lá, que ele faz com todos os clientes dele pra saber se estão falando a verdade pra ele. Ele passa nesse teste. E aí, beleza, né? Só que a gente precisa dar um jeito no jeito que você vai falar, algumas coisas, evitar que sua mulher fale muito, né? Porque mulheres, elas são muito imprevisíveis e são muito sentimentais, né? E beleza. Essa parte do filme eu achei chatíssima. Porque é só um monte de homem conversando com aquele sotaque transatlântico. E aí, com uns 20, 25 minutos de filme, aparece a personagem da Marlene Dietrich, que é a esposa desse cara. E ela aparece, fala, depois que todo mundo foi embora, ela aparece falar com o advogado. Ela fala que ela vai testemunhar e não sei o que tem, não sei o que lá. Ela fala umas coisas lá e o advogado não vai com a cara dela. E aí ele fala, não, eu acho que é melhor você não testemunhar. Um álibi de uma esposa não vale tanto assim, porque você faria qualquer coisa pra proteger seu marido, você falaria qualquer coisa pra proteger ele. Então, não sei se o júri vai acreditar muito em você, então eu acho melhor você não testemunhar. Só que as coisas não terminam por aí. Eu acho até difícil falar como esse filme continua, porque são várias coisas meio inesperadas que vão acontecendo, que envolvem a personagem da Marlene Dietrich e o testemunho dela, que você fica, tá ok, é legal de ver, mas as consequências das coisas vão escalonando e o final desse filme, os últimos 20 minutos desse filme, é plot twist atrás de plot twist, virada atrás de virada e revelação atrás de revelação e coisa acontecendo que, assim, esse advogado tá felizaço de ter voltado ativa, porque não teve um momento de tédio nesse tribunal. Porém, ele quase teve um ataque cardíaco, porque, né, teve várias reviravoltas boas e ruins pro lado do cliente dele. Eu não sei se isso que eu falei deu vontade de vocês assistirem esse filme, mas eu acho que vale muito a pena. Não é sobre o tribunal, é sobre as coisas que acontecem fora, é a história desses personagens. E é um filme de 1957. E eu acho engraçado que nessa época o Código Reis já tava se enfraquecendo um pouquinho, né? O que era o Código Reis? Era uma série de convenções de coisas que deveriam acontecer no filme, ou que não deveriam acontecer, porque se acontecesse, podiam achar ruim e podiam censurar o filme. Então, ele não era exatamente uma censura, mas ele era um guia para evitar algum mal-estar, né, para evitar que o governo precisasse censurar o seu filme por ser muito extremo. Então tinham coisas que talvez possam ser polêmicas até hoje, tipo ser político demais, falar muito sobre questões sensíveis da sociedade e também coisas um pouco mais da sua época. Você não podia ter casais de etnias diferentes, você não podia ter muito toque físico entre os personagens, principalmente casais, muitas coisas que evocassem uma sexualidade, mesmo com os personagens casados. O mal precisava ser punido, o bem precisava ser honrado, fortalecido, todas as decisões erradas precisavam de algum tipo de punição. Acho que principalmente é essa vibe aqui que o filme dança um pouco com o que era da época. É por isso também que a gente tem uma visão do passado, talvez romantizada, do tipo, ai, não tinha essas coisas, não tinha crime, não tinha gente mentirosa, porque o cinema dessa época
era muito controlado por causa desse código de conduta. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que eram tempos mais simples, as pessoas não tinham maldade. Sendo que não, né? No final dos anos 50, esse código já estava se enfraquecendo um pouco, os cineastas estavam tentando, assim, testar os limites do que eles conseguiam colocar em tela, e Billy Wilder sempre testou muitos limites. Vide Quanto Mais Quente Melhor, que é um dos grandes filmes, assim, marcantes, que desafiam, entre muitas aspas, que mostram como aquele código estava enfraquecido, porque ele pintou e bordou lá. Aqui também tem questões bem interessantes dessa moral. Os personagens, eles são bem cinzas, que é uma coisa que não é tão comum de ver no cinema hollywoodiano da época do código, né? Então, nos anos 30, anos 40, começo dos anos 50. É interessante ver isso. A personagem da Marlene Dietrich é a melhor coisa desse filme. Ela é fantástica, ela é cheia de camadas, ela é linda, ela é hipnótica, magnética. Quando ela tá em cena, você não consegue olhar pra outra coisa, além dela. E às vezes ela tá lá só parada, assim, olhando do jeito mais cândido possível e contando a história dela. E ela usa calça, que era uma marca da atriz, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela era uma grande estrela, mas também uma pessoa cercada de polêmicas. Ela usava muita calça numa época que não era bem visto que mulheres de família usassem calça, e ela saía aí por aí de calça, ela usa calça nesse filme. Dizem que ela era bissexual e que ela teve relacionamento com várias atrizes e várias mulheres. E também tem um rolê que as pernas dela eram muito famosas. Por mais que ela sempre usasse calça, ela tem essa aura de femme fatale, né? Então tem vários filmes que as pernas dela têm destaque. E nesse filme tem uma cena que parece que foi feita pra mostrar as pernas dela. E é a cena mais complicada do filme inteiro. Complicada no sentido de ser feita, porque foi uma cena que precisou de 150 dublês. Porque é uma cena de bar que ela tá cantando, e aí começa uma confusão, e aí acabam rasgando a calça dela. É meio horrível as conotações dessa cena, mas envolve muito elenco de apoio e dublês, né? Porque uma briga se inicia e todos esses personagens estão brigando um com o outro e ela sai fugida. Mas, tipo, tudo isso pra ter essa cena. Ela podia ser uma cena mais simples, uma cena mais barata, uma cena mais fácil de executar, não tivesse essa situação. Então, né, quão longe os homens vão pra ver um pedaço de pele. Do mais, recomendo demais esse filme. É um clássico que tem um ritmo muito bom. Que não falei, os primeiros 20 minutos dele são um pouquinho chatinho, porque é só homem conversando. Chegou a personagem da Marlene Dietrich, o filme melhora muito. E aí, a partir do momento que vai pro tribunal, que aí logo em seguida já vai pro tribunal, aí é pedrada atrás de pedrada. Você não vê o tempo passar. Os últimos 20 minutos são uma loucura. Testemunha da Acusação tá disponível no Prime Video. E também deve ter no YouTube, deve ter na Audiflix. Esses filmes antigos não são tão difíceis de encontrar. Seguindo nesse padrão de ver filmes mais antigos, eu assisti Um Dia de Cão, um filme do Sidney Lumet, de 75, norte-americano, com Al Pacino. No papel do nosso protagonista, ladrão de bancos. A gente acompanha um trio de ladrões que eles vão fazer um assalto a banco. Só que aí as coisas não saem muito como planejado, porque eles não são ladrões profissionais. Eles são pessoas que, num ato desesperado, acabaram partindo para esse crime. Só que a gente não sabe disso no começo. A gente percebe que eles estão muito nervosos, eles começam esse assalto e tudo dá errado. Eles queriam só roubar e fugir, mas aí o banco não tem dinheiro. E aí eles conseguem um pouquinho, e aí eles acabam demorando demais pra sair, aí chega a polícia, faz um cerco e vira toda aquela coisa. Eles precisam negociar refém. E assim, o que era pra ser um negócio simples, rápido e eficaz, acaba virando um pesadelo pra todo mundo envolvido, mas principalmente para Al Pacino, que é o grande cérebro dessa operação. E esse filme é baseado em fatos reais de uma história que tinha acontecido 2 anos antes, lá nos Estados Unidos. Então era uma coisa muito fresca na cabeça de todo mundo, parece que foi um evento marcante, ou pelo menos naquela região foi. E eu nunca tinha ouvido falar desse evento. Eu conheci o filme porque é meio que um clássico, né? Mas eu não sabia grandes detalhes sobre o que era e sobre as conotações que eram. Porque Um Dia de Cão é um filme LGBT, gente. E eu não sabia disso. Eu não sei se eu falo pra vocês o que acontece, ou se eu deixo vocês descobrirem ao longo do filme, ou se vocês já sabem, se é conhecimento geral básico e eu mosquei esse tempo todo.
Mas ele tem uma virada, assim, que é essa revelação de que o personagem do Al Pacino é LGBT e o motivo desse roubo pra levantar fundos tem a ver com isso. Eu achei bonito. Eu achei fofo. Mesmo com todas as conotações que um assalto a banco tem. E o trauma causado naquelas pessoas. Apesar de que eles sempre tentaram ser gentis com os reféns. Mas mesmo assim é uma situação extremamente complicada e traumatizante pra todo mundo, né? Ele é um filme de assalto. Ele não é exatamente um filme de ação. Mas ele tem uma tensão, assim, do thriller muito presente. No começo até parece uma comédia. Tem alguns momentos de comédia no filme. Mas quando vai pra parte LGBT, ele é bem sério, assim. Ele não faz tanta piada. Tem um outro personagem que fazem piada com isso, mas eles são meio que parados pelos outros personagens. Esse aspecto do filme é tratado com seriedade. E o filme inteiro é uma tensão sem fim. Você vê que aqueles personagens estão suados, estão cansados. Você sente a roupa deles grudando na pele com o suor. Aquela cara brilhando. O Al Pacino sem saber o que ele faz. Ele extremamente confuso, estressado com aquela situação toda. E a polícia lá fora. E o circo midiático que se faz em volta. E a aclamação popular, porque aí os populares se aglomeram e existe uma narrativa criada e existe um certo apreço que a multidão acaba tendo com os criminosos. É um filme que traz várias coisinhas para discussão, ele não desenvolve todas elas, mas ele traz visões interessantes do que acontece quando uma coisa dessa acontece, né? O circo midiático, a reação do público, a polícia ali tentando fazer o papel dela e o pessoal lá preso. E também os reféns lá lidando com essa situação. E ele também vai transitar por alguns tópicos sensíveis até hoje, de brutalidade policial, de racismo, de homofobia, de um jeito muito sério e de um jeito muito comprometido, e lida bem. E esse filme hoje seria o terror do pessoal anti-woke. Mas é um filme dos anos 70, que é um clássico do cinema. E é um filme sensacional, um filme muito bom. Você não vê o tempo passando, você fica nervoso, suando, junto com os personagens. Eu não sabia o que ia acontecer ali. E o final não é surpreendente. Tá dentro do que a gente sabe que na realidade acontece. Mas mesmo assim, eu tava lá engajada. E eu ficava, meu Deus, ah! E no final do filme tem o letreiro falando o que aconteceu com as pessoas, né? Nesse meio tempo, claro que nos 3 anos que separam o crime do filme, né? Eu não sei o que aconteceu de 75 pra cá. Mas foi um filme que eu gostei bastante de ver. Foi meu primeiro filme do Sidney Lumet, que é um diretor consagrado. Ele dirigiu também 12 Homens e uma Sentença, Sérpico, enfim, várias coisas que estou devendo aí. Mas Um Dia de Cão eu achei um filmaço. E tá disponível na HBO Max. Daí fui no cinema assistir A Noiva, que era um dos grandes lançamentos do mês de março. Era um filme que eu tava muito curiosa pra ver, desde que foi anunciado que ele ia ter, era pra ter sido lançado ano passado. Eu comentei no episódio do ano passado de lançamentos do ano. Foi postergado pra esse ano. Veio na época que o nome da Jessie Buckley tava em alta, porque ela tava forte pra ganhar Oscar. De fato, ela ganhou o Oscar, né? Então eu imagino que isso deve ter dado um gás na divulgação desse filme. Que eu não sei se foi muito divulgado. Eu fiquei vendo porque eu estava nas bolhas que estavam falando desse filme. Que aí eu vi muita gente amando e muita gente odiando. E geralmente é isso que inflama a minha vontade de assistir um filme. De querer saber por que ele tá sendo tão divisivo assim. E aí eu fui ver. E eu achei médio, gente. Eu queria muito ter amado esse filme. Eu não queria ter odiado ele. Eu nunca vou ver um filme querendo odiar ele. Nunca faço isso. Eu sempre quero gostar das coisas que eu assisto. E eu gostei desse filme. Mas eu tenho várias ressalvas, muitas. Vamos lá, sobre o que é esse filme. É meio que uma fanfic de Frankenstein, que imagina a criatura anos depois da morte do seu criador, nos anos 30. Ele está nos Estados Unidos, ele acompanha assim, as notícias da ciência, ele encontra uma cientista que tem uma linha de trabalho parecida com a do Frankenstein, assim, de trazer vida, né, de trabalhar com esse negócio de despertar corpos que já morreram. E ele vai falar com ela, fala, eu estou muito sozinho, eu quero uma companheira, eu quero uma pessoa igual a mim, porque eu não posso, os humanos não gostam de mim, mesmo que eu contrate uma prostituta, ela vai olhar pra mim e vai ficar enojada, eu não quero
que a pessoa fique comigo por obrigação, eu quero que ela fique porque ela gosta de mim. E aí a cientista, que é a Annette Bening, ela fica meio assim no começo, por mais que a aparência do Frankenstein não seja repulsiva pra ela, como é pra todo mundo, como é pra empregada dela. Ela conversa, trata que nem gente. Mas depois de um tempo ela é convencida a fazer essa companheira. Eles vão atrás de corpos por aí. E aí eles encontram o corpo da protagonista, que na verdade o filme começa com ela, né? Que é a personagem de Jessie Buckley. Que ela é uma mulher toda... eu vou ter que falar o que acontece no começo do filme. É que eu não gosto dessa parte. Eu não gosto do começo desse filme. Eu acho ruim mesmo. Porque começa assim como se fosse a Mary Shelley falando que a história dela continua além do Frankenstein. E que se o Frankenstein fosse uma mulher... Ela começa a fazer um jogo de imaginação, assim, de vários e sis que não aconteceram, né? Que a gente nem sabe se passou pela cabeça da autora. E aí ela fala que ela vai incorporar o espírito dela nessa jovem, que é a personagem da Jessie Buckley. Que ela tá ali nos anos 30, numa mesa cheia de homem, né? Você entende que eles são mafiosos, que ela é uma das companhias ali daquela galera. E aí, de repente, ela tá possuída pelo espírito da Mary Shelley e ela começa a falar umas coisas nada a ver, umas palavras difíceis, o pessoal começa a suspeitar um pouco dela e ela acaba sendo... acaba matando ela, assim, o pessoal da máfia, porque ela virou uma coisa chata, né? Uma pessoa que pode dar problema aí mais pra frente. Então matam a personagem dela, mas isso é uma cena de uns 15 minutos, que é bem ruim. Eu não gostei desse começo. Então aí, né, vai pro Frankenstein ir atrás da doutora Annette Bening, fazer a companheira. Eles acham o corpo da personagem da Jessie Buckley, Aida. Nessa parte ela chama Aida, mas dá a entender que não é o nome real dela. Aí a doutora consegue fazer lá os paranauê pra ela voltar à vida. Aí o Frankenstein fica super feliz. E ela fica confusa, né? Ela desperta, ela não lembra quem ela é, ela não lembra o nome dela, ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não tem muita memória do que aconteceu, porque quando ela morreu, ela bateu a cabeça, né? Tem isso também. Foi, né, o que matou ela. E aí o Frankenstein meio que não conta, tipo, eu te achei morta numa vala comum e resolvi te trazer a vida porque eu achei você bonita. Ele meio que dá a entender que eles já são um casal, mas aí aconteceu um acidente e ela perdeu a memória. E aí ela fica, tá. E aí eles começam o relacionamento deles, vão fazer as coisinhas de monstro deles. Só que tem uma coisa, assim, que fica no fundinho da mente dela, do tipo, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa que eu não lembro. Mas ao longo do filme, eles, enquanto casal, vai ficando bonitinho. Apesar da fundação desse relacionamento ser uma mentira. O Frank gosta dela e trata ela bem. E eles vão lá, só que aí as pessoas assustam. E aí eles precisam cometer um crime ou outro, assim, porque as pessoas têm os ânimos meio exaltados. Mas a personagem de Jessie Buckley, ela é muito intensa, assim, ela é extrovertida, ela quer sair, ela quer dançar. Enquanto o Frank, ele é mais introvertido, ele quer ficar na dele. Então tem essa coisa dos dois opostos. Várias coisas acontecem, até que, né, que eu falei, alguns crimes são cometidos. E isso faz, da metade do filme, aparecer dois personagens muito importantes, que são dois policiais. Inclusive, um deles é a Penélope Cruz. Do nada, eu nem sabia que ela estava nesse filme. Na metade do filme ela me aparece. Quase um jumpscare. E aí, esses policiais vão atrás do nosso casal pra, né, investigar esse rastro de sangue que tá seguindo eles. E essa presença monstruosa que as pessoas estão reportando. Enquanto isso, o casal começa a lidar com seus próprios problemas de relacionamento, porque a Jessie Buckley percebe que tem alguma coisa, né? Nessa altura do campeonato, o nome dela é A Noiva. É esse o nome dela, é o nome do filme. E tem cenas legais, tem cenas bonitas. Nessa hora que eles estavam já de casalzinho, eu achei bonito o romance deles. O que eu posso fazer? Eu gosto de romance com monstro. Apesar de ser um romance que a fundação dele é uma mentira, né? E aí várias coisas acontecem. O espírito da Mary Shelley vem e volta, porque ela meio que tem essa personalidade dupla dela e da Mary Shelley. E aí ela inspira um movimento de liberação feminina. E aí tem umas horas que meio que o filme para pro espírito da Mary Shelley fazer um textão sobre como as mulheres são oprimidas. E
E tem várias coisas nesse filme que eu não gostei. Toda essa parte da possessão da Mary Shelley eu detestei. Eu achei muito ruim. Eu achei um recurso ruim pra localizar o filme e pra fazer essas pausas pro textão que ele faz. Eu não vou falar que eu achei didático demais, porque eu sei que o que é óbvio pra mim não é óbvio pra muitas pessoas. Mas ao mesmo tempo, esse filme ele é tão nichado e tão maluco que eu acho que quem vai assistir já tá além desse didatismo que ele tem em alguns momentos. Tem filmes que precisam ser didáticos, sim, pra alcançar um público maior e quem sabe ter algum impacto na vida deles. Mas esse filme é um filme esquisito. Não é um filme que qualquer pessoa vai pegar pra assistir. Então, eu penso um pouco nisso. E ele é um filme muito esquisito. Na estrutura dele, na história dele, na construção dele. Ele é muito estiloso. A direção de arte dele é muito boa. Ele é bem colorido. A parte visual dele eu gostei muito. A parte do som não sei julgar, porque o som no cinema tava horrível. Inclusive, fui numa sessão num sábado à tarde que tinha 6 pessoas. E a hora que o filme acabou, demorou uns 5 minutos pra acenderem as luzes e abrirem as portas pra gente sair. Tanto que eu fiquei, nossa, será que tem cena pós-créditos? Aí até pesquisei, vi que não tinha. E nada das luzes, nem as luzezinhas laterais. Porque quando tem cena pós-créditos no filme, mesmo assim, começa os créditos, acende uma parte da luz pro pessoal ir embora se quiser. E depois, quando acaba, acende todas as luzes. Mas esse não, a gente foi esquecido pelo pessoal do cinema mesmo. E o som tava muito ruim. O som parecia que só vinha da frente da tela. Não parecia que vinha ao redor da sala. E olha que eu tava na melhor sala daquele cinema. Na sala 1. Que não é o melhor cinema da cidade, mas é o cinema que eu gosto de ir, porque é o cinema que traz filme legendado. Os outros cinemas só tem sessão dublada, e quando tem sessão legendada é tipo 11 da noite, e eu durmo cedo, né? Sem falar em locomoção, estacionamento, essas coisas. Enfim, passou minha parte de reclamação. O meu veredito de A Noiva é que é um filme legal, mas é um filme esquisito. E é um filme que tem muitas coisas que me desagradaram muito. E tem várias coisas que eu gostei bastante também. Então, acabei ficando nesse meio termo, assim, da dicotomia que foi as críticas dessa obra. No momento, eu não sei se ele tá mais no cinema, porque, como eu falei, é um filme esquisito. Ele não vai ficar semanas e semanas em cartaz. Eu acho que aqui em Bauru ele já saiu, mas é um filme da Warner. Então, vai aparecer na HBO Max em algum momento. Eu acredito que junho ou julho deve chegar da HBO Max, mas eu não tenho nenhuma certeza disso. Eu só tô jogando o que eu acho com base em lançamentos anteriores. Eu não sei se ficou claro, mas A Noiva é um filme dirigido por uma mulher, que é a Maggie Gyllenhaal, a mesma diretora de A Filha Perdida. Ela é atriz, ela é irmã do Jake Gyllenhaal, que aparece no filme. Então, ela é uma pessoa conhecida. E aí, depois de ver esse filme, eu falei, nossa, o desafio dos 52 filmes por mulheres, eu tô muito atrasada, vou ver um outro filme dirigido por mulher. E aí eu vi um filme que chegou recentemente na HBO Max, que chama Oi Sumido. O título em inglês é Oh Hi, O-H,H-I, ponto de exclamação. É um filme bem indie, é um filme que já tava no meu radar fazia um tempo, porque ele despontou em algum festival lá dos Estados Unidos, não lembro se foi Sundance, se foi no TIFF, o TIFF não é nos Estados Unidos, mas enfim. Ele apareceu em algum festival, eu vi algumas pessoas falando bem dele. Ele é dirigido pela Sophie Brooks, que eu não conheço, mas as protagonistas são a Molly Gordon. Ela é uma figurinha carimbada, assim, nessas comédias norte-americanas, com uma pegadinha um pouco mais independente. Ela apareceu em Shiva Baby, em Acampamento do Teatro, essas coisas. E tem o Logan Lerman, vocês lembram dele? O Percy Jackson, o Vantagens de Ser Invisível? Pois é, ele cresceu. Na verdade, ele tem a minha idade, né? Então ele tem 33 anos, ele tem a idade de Jesus. Mas eu não lembro de ver ele fazendo um papel adulto, né? Eu lembro dele fazer um papel jovem, um papel adolescente. Aqui ele faz um papel adulto. Temos esse casal, que eles estão na faixa do final dos 20 anos, provavelmente. Quantos anos tem a Molly Gordon? A Molly Gordon tem 30 anos, o Logan Lerman tem 33. Eles são um casal que parece que se conhecem há pouco tempo e eles estão indo passar o fim de semana nesse chalé um pouco mais isolado, um fim de semana romântico e tal. Primeira viagem do casal, então o primeiro momento que eles vão ficar sozinhos, isolados por um tempo. E tá dando tudo certo, tá tudo ótimo, eles se gostam muito, tem muita química, conversam sobre várias coisas, então tem aquela coisa de cinema independente dos personagens serem muito verbosos e falarem muito sobre várias coisas e filosofarem.
Beleza. Até que tem um certo momento que eles estão mexendo ali nas coisas da casa que eles estão, eles acham um armário com umas coisinhas assim de BDSM. Aí eles ficam, e se a gente fizesse uma brincadeirinha aqui? E eles fazem a coisa mais básica, que é se amarrar na cama. E aí ela amarra ele. E aí tudo é ótimo, não sei o que tem. Até que depois que eles fizeram o que tinham que fazer lá, eles estão conversando. E aí, ela meio que sugere alguma coisa do tipo, a gente é namorado. E aí ele meio que vira, não, a gente não é namorado. A gente não é exclusivo, nós não estamos num relacionamento. E aí, a Molly Gordon, ela desce pra uma espiral de loucura. E se desenrola de jeitos absurdos. Por exemplo, ela se nega a desamarrar o Logan Lerman da cama. Eu acho que ele passa um dia amarrado na cama. E aí se desenrola uma série de situações que eu não vou entrar muito em detalhe, porque é meio que o rolê do filme, né? Não é um filme de plot twist, não é um filme de coisas super uau acontecendo, mas tem alguns pontos chaves, assim, pra história. Uma amiga dela acaba indo lá pra ajudar ela, que ela não sabe o que fazer, liga pra essa amiga aí, acaba arrastando mais gente pra essa espiral de loucura. Assim, a reação da Molly Gordon é um pouquinho desproporcional. Ela é meio maluca. As coisas escalam pra uma coisa meio jovens bruxas. Sim. Mas também não vou tirar a cretinice do personagem do Logan Lerman, porque até então ele tava se comportando assim como um namorado. Você não gasta tanto tempo e tanta atenção com uma pessoa que é só um ficante. De dirigir tantas horas e alugar um chalé, pagar não sei quanto, e fazer um jantar. Ele fez um jantar todo chique lá pra eles. E fica com essa, não, a gente não é exclusivo, eu tô ficando com outras meninas. Eu nunca falei que a gente era exclusivo, e ela, tipo, toda apaixonada. Então, assim, tem a parte da emoção dela que tem uma reação desproporcional, mas tem a parte dele que foi um pouquinho boy lixo, sim. E aí o filme, ele tenta discutir relacionamentos modernos e expectativas de cada lado. E como dá para os dois lados ser meio, não errados, mas dá para ter atitudes questionáveis. Só que eu achei tudo tão besta. Não sei, eu fiquei muito entediada no meio desse filme. No começo eu tava achando, tipo, ok, tá bonitinho, mas pra onde que isso vai? Porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Não sabia que era isso que ia acontecer. Mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu achei tudo tão. O filme acabou e eu fiquei com uma sensação do tipo, né? A vida é complicada. É incrível como o homem só dá dor de cabeça. Vários filmes que eu vi esse ano são tipo, meu Deus, como o homem não cansa de encher o saco. Testemunho da Acusação, o Homem Certo, de certa maneira. O Magic Farm tá cheio de boy lixo. Enfim, não sei mais o que falar desse filme. Ele é um filminho bem curtinho, ele tem acho que 1h20, 1h30. E ele demora pra passar, porque esse meio dele é esquisito demais. A resolução dele é meio truncada. Eu não gostei. Essa que é a verdade. Mas pra quem quiser assistir, O Sumido tá disponível na HBO Max. Depois eu fui assistir No Other Choice, que aqui no Brasil ficou A Única Saída. É o filme novo do Park Chan-wook, um filme que foi esnobado no Oscar desse ano. Podia muito bem ser indicado a filme internacional e a outras categorias. Park Chan-wook, pra quem não conhece, é diretor de Old Boy, A Criada, que são filmes muito, muito bons. A Criada, principalmente, Old Boy, eu não gosto muito, mas eu não posso negar que é um dos filmes mais surpreendentes que eu já assisti. O plot twist me tirou do eixo e até hoje, quando eu penso nele, eu fico mal do estômago. Mas aqui em A Única Saída, a gente tem várias assinaturas do diretor, então questões na edição dele. É um filme muito estiloso. É um filme com uma premissa absurda, que ele transita entre gêneros, ele tem elementos de humor muito presentes, enquanto cria uma tensão, enquanto é violento, enquanto vai fazer comentários da sociedade. A gente vai acompanhar o Mansu, que é um cara, assim, de uns 40 anos. Ele tem uma casa bonita, uma família bonita, esposa, 2 filhos, um filho adolescente, uma filha criança. Essa filha criança, ela provavelmente é autista, porque ela não conversa muito, ela não fala, ela só repete algumas coisas que ela ouve. Ela fica o dia inteiro tocando violoncelo, mas ela nunca toca pra família, ela toca sozinha. Eles têm 2 cachorros também, 2 do Goldens Retrievers lindos.
Enfim, a vida é ótima, ele tem um trabalho bom, ele trabalha há 25 anos naquela empresa, e a vida tá boa. Eles têm um padrão bom de vida, etc. A esposa dele consegue ficar em casa, cuidar da casa, ele mantém tudo, ela consegue se dedicar aos hobbies dela, todo mundo vive feliz. Até que a empresa dele é comprada por uma empresa norte-americana. E aí essa empresa norte-americana quer fazer redução de pessoal. E aí chama o Mansur pra meio que fazer uma lista de pessoas pra serem cortadas. Ele se recusa a fazer isso. Ele toma partido dos funcionários dele, da equipe, pra que eles não sejam cortados, porque eles são importantes, são pessoas que trabalharam lá a vida toda, enfim, faz o discurso dele lá. E aí ele é mandado embora. E ele perde muito o eixo por causa disso. Ele acha que não, eu tenho um currículo bom, eu vou me recolocar logo. Então a família continua tendo o mesmo padrão de vida, e aí passa um ano, ele não conseguiu se recolocar, ele tá com um trabalho ali no mercado de reposição, e aí aparece uma oportunidade de fazer uma entrevista, então ele meio que sai desse trabalho, ele acaba sendo mandado embora, que ele pede pra sair, o patrão não deixa, então ele pede a conta pra ir nessa entrevista, e essa entrevista acontece do jeito mais desastroso possível, então ele sai de lá humilhado, não consegue o emprego, ele não sabe o que faz. As contas da casa já não estão mais fechando porque o dinheiro parou de entrar e o que ele tinha de rescisão já tá acabando também, porque eles não mudaram o padrão de vida, porque ele achava que ele ia se recolocar logo no mercado de trabalho e não foi o que aconteceu. Eu não sei se lá é que nem no Japão, mas que esse é um filme sul-coreano, né? Mas eu sei que no Japão existe a cultura das pessoas trabalharem a vida inteira na mesma empresa, então não é comum você precisar se recolocar no mercado de trabalho. Eu imagino que lá também seja uma coisa muito difícil. Não que aqui no Brasil seja muito fácil, né? Passei por uma situação de procurar emprego e foi terrível. Mas enfim, na família do Mansur, ele precisa começar a cortar custos. Nesse meio tempo, outras coisas vão acontecendo que vão precisar de mais dinheiro. A esposa dele começa a trabalhar meio período. As crianças começam a cortar algumas aulas particulares que elas tinham, enfim, né? Acaba respingando na família inteira, claro. Mas aí, nosso protagonista tem uma ideia brilhante. Que ele vai atrás das empresas, assim, mais proeminentes no ramo dele, porque ele trabalhava com papel. Que é uma coisa muito específica e eu não vou falar obsoleta, mas eu acho, eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas eu não sei se a gente tá no auge do que poderia ser a indústria do papel. Mas, como eu falei, não tenho conhecimento de caso sobre isso. Ele vai atrás da empresa mais proeminente, que está em maior crescimento e expansão. Ele acha a pessoa que tem o cargo, assim, que seria o cargo ideal pro perfil dele. E ele quer matar essa pessoa para conseguir o emprego dele. Tanto que é aí que tem a cena que tá no pôster, né? Que é ele segurando um vaso de planta na altura da cabeça. Então ele chega a subir, assim, no topo de um prédio, pegar esse vaso, levantar, com a intenção de jogar em cima do cara pra matar o cara, só que aí ele para e pensa, eu não tenho certeza que eu vou ser escolhido pra essa vaga se esse cara morrer. Então, eu não vou me arriscar agora. Então, o que ele faz? Ele tem um plano ainda mais brilhante que só poderia sair da cabeça de um desempregado desesperado que passou um ano no LinkedIn. Ele resolve criar um anúncio falso de uma nova empresa de papel para um perfil nesse cargo, um perfil parecido com o dele, para receber currículos. E aí ele bota numa revista de papel, que vai atingir esse público-alvo. E aí ele recebe vários currículos. E aí ele começa a triangular quem tem um currículo melhor que o dele. Então, ele vai atrás dessas pessoas para eliminar a sua concorrência, se é que vocês me entendem, para daí, então, eliminar o cara do cargo para ele, enfim, conseguir esse tão sonhado emprego. É um plano mirabolante. E demora, assim, uns 20, 30 minutos para ele chegar no delineamento desse plano, e o resto do filme é ele botando esse plano em execução, com sucesso variável. Bom, é um filme do Park Chan-wook. Não sei se isso faz sentido pra vocês, mas faz muito sentido. Enquanto você assiste o filme, você reconhece muitas assinaturas do diretor, nesse tom de história absurda, nesse flirt com a violência muito forte, nessa crítica social, porque ou não, ele vai criticar o estado do mercado de trabalho e quão desesperadas as pessoas estão para simplesmente trabalhar e sobreviver naquele mundo, né? E também grandes ironias do destino, porque o final do filme é uma grande ironia. Com o começo dele, é triste, mas dado tudo que acontece, né, faz a gente pensar um pouco
quantas coisas valem a pena. Eu gostei, eu achei um filme bom, eu achei um filme divertido, não no sentido divertido, hahaha, tava dando risada, mas ele é muito bem feito, ele é muito estiloso. Você pode falar o que você quiser do Park Chan-wook, que a violência dele é muito gratuita, que as coisas são muito gráficas, que todo mundo é horrível, mas você não pode falar que os filmes são feios. Os shots são muito bons. O que ele consegue fazer nesse filme, assim, de focar metade da tela numa tela de computador e a outra metade no reflexo da pessoa vendo a tela, então você consegue ver o que ela tá fazendo na tela e a reação dela enquanto tá fazendo isso, e a câmera indo e voltando nos personagens, e os cortes, os matching cuts desse filme são muito bons, como todos os matching cuts dele. Matching cut é quando tem um corte de uma cena para outra, que existe uma semelhança visual. Uma cena de um close-up na cara de um personagem que ele fecha o olho e aí muda pra um outro personagem em um outro lugar abrindo o olho. Isso é um matching cut. Ou uma cena de um personagem saindo de uma sala, que aí o último shot dessa cena é um close na mão dele apagando a luz. E aí o próxima cena começa com uma outra luz em um outro lugar acendendo. Então isso seria um matching cut, assim, quando tem essa correspondência visual em coisas que são muito diferentes, em cenas muito diferentes. Tem muito disso, não só aqui, mas em todo o trabalho do diretor. Então foi um filme que eu gostei bastante, eu recomendo muito. É violento, sim. Não dá pra passar o pano o tempo todo pro Mansu, sim. Ele comete vários erros e arrasta pessoas pra espiral de loucura dele, sim. Mas não sem motivo. Então é isso. A única saída tá disponível na MUBI. E pra fechar esse episódio, o último filme que eu assisti no mês de março foi Pompoko. É um filme de 1994, uma animação japonesa do estúdio Ghibli, dirigido pelo Isao Takahata, que é um dos fundadores do estúdio, ele já faleceu. Ele é um dos poucos diretores do estúdio Ghibli que não veio da animação, ele não é animador, mas ele dirigiu pedradas como Túmulo dos Vagalumes e O Conto da Princesa Kaguya. E aqui, Pompoko, é um filme bem diferente, porém que bate de um jeito melancólico parecido, assim. O final desse filme é extremamente melancólico, mas no começo é guaxinins aprontando. Inclusive, eu notei algumas semelhanças temáticas e visuais também entre esse filme e o Cara de um Focinho de Outro. Não apenas porque são pequenos mamíferos, mas são pequenos mamíferos que se transformam em outras coisas. No Cara de um Focinho de Outro é um ser humano que vira um castor, e aqui são texugos que viram seres humanos. O filme ele tem um mix de documentário com animação que ele vai contar uma breve história da urbanização de Tóquio. Principalmente dos anos 60 e 70, eu não sei em que momento que esse filme se passa, necessariamente, mas é durante a Guerra Fria, eu imagino, porque é nesse momento de urbanização que algumas florestas estavam sendo derrubadas para dar espaço para predinhos e condomínios e para expansão da cidade. E aí a gente tem um grupo de texugos. Raccoon é texugo? Eu acho que é. Guaxinim, gente, perdão, eu estava falando bicho errado o tempo todo. Então tem esse grupo de guaxinim que mora nessa floresta. E aí eles começam a se sentir ameaçados por causa dessa chegada do homem, dessa construção e destruir as florestas, começa a reduzir a comida deles. Então eles apelam para a arte ancestral da metamorfose, porque tem várias lendas japonesas sobre animais que se transformam em humanos para fins diversos. Então tem meio que uma lista de animais que conseguem se transformar em humanos. E aí eles vão estudar isso, né? Eles vão para a escolinha de metamorfose. Eles vão aprendendo a se transformar em coisas diversas, inclusive seres humanos, e aí eles vão observando os humanos para se comportar como humanos. E aí eles fazem várias coisas. Eles começam inicialmente causando alguns acidentes para tentar afastar o pessoal trabalhando, porque acidentes atrasam as coisas, você precisa parar para investigar, para ver o que tá acontecendo, para melhorar a proteção, né? Algumas pessoas morrem e os guaxinins comemoram a morte dessas pessoas, mas isso não faz parar, então eles começam a se transformar em assombração para tentar assustar e tentar parar, e isso também funciona por um tempo, depois não funciona mais.
É sobre isso. Os filmes do Estúdio Ghibli não são tanto sobre a história linear e muito mais sobre a vibe e a mensagem total daquela narrativa. Então, tem várias cenas bem casuais, assim, dos guaxinins interagindo entre eles, a relação entre eles, e aí eles planejando as coisas lá para assustar os humanos, e aí isso tendo resultados diversos, e eles conseguem uma TV, então eles ficam assistindo TV para ver a repercussão das coisas que eles fazem. E aí eles conversam com outros grupos de guaxinim que vivem em outras florestas e também estão reportando situações parecidas. Então tem muito isso, várias pequenas coisinhas que vão refletir num escopo maior. É bonitinho, assim, é um filme um pouco comprido, ele tem 2 horas e no meio dele dá uma cansada. Eu me senti um pouco cansada dessas voltas que ele vai dando. E o final dele é arrasador. Não porque, morreu um personagem que eu gostava de um jeito muito trágico. Não é isso. É uma sensação de pessimismo diante da mudança. Do tipo, essa mudança vai continuar acontecendo e a gente vai precisar se adaptar a ela. A gente não vai conseguir lutar contra ela, a gente vai precisar se adaptar. E isso vai mudar permanentemente o nosso estilo de vida. E algumas pessoas, alguns guaxinins vão se adaptar melhor do que outros. Mas vai ser uma coisa, assim, um ponto de mudança que não dá mais pra voltar. A vida que a gente tinha no passado não volta mais. O que é uma coisa inerente da vida. Qualquer momento da nossa vida a gente pode puxar alguns pontos de viradas que a gente teve que não dá mais pra voltar. Algumas situações que ficaram no passado pra sempre. E pensar nisso é meio melancólico, ao mesmo tempo que não é uma grande tragédia, é uma coisa que deixa a gente meio pra baixo, analisar demais isso, né? Pensar quando foi a última vez que a gente fez uma coisa que a gente gostava muito de fazer no passado e que hoje a gente não consegue fazer mais, a última vez que a gente falou com alguém que a gente gostava muito e que não tá mais aqui com a gente. Então, traz todo esse tipo de reflexão, que eu acho bem legal de vir de uma animação um pouco mais antiga. É um filme que dá pra ver com as crianças, porque ele é bem lúdico. Os guaxinins, eles têm bolinhas. Eu acho isso muito engraçado. Não só que todo momento você consegue ver elas desenhadas na animação, quanto elas são importantes. Eles usam muito elas ao longo da história. Quem diria que literalmente o testículo de um guaxinim seria um elemento narrativo numa animação infantil japonesa dos anos 90. Palavras que eu nunca imaginei que eu fosse falar em voz alta, mas cá estou eu. Pouco, assim como muitas das principais animações do Estúdio Ghibli, tá disponível na Netflix. E eu tô com um projeto de assistir todas. Ainda faltam algumas. Quem sabe isso vira um conteúdo por aqui no futuro. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham pegado dicas boas. Eu achei que março foi um mês bem bom pra mim. Gostei, no geral, dos filmes que eu vi. Mesmo os que eu não gostei tanto, eu acho que eu consigo tirar uma ou outra coisa boa pra falar. E eu achei que foi um mês bastante diverso, de lugares, de épocas, de temas. Tem algumas coisas que eu dei uma cavocada pra descobrir e eu fiquei feliz que eu me enfiei nesses lugares pra descobrir. E vamos ver como vai ser abril, né? Vamos ver o que o futuro nos traz. Me sigam nas redes sociais, eu estou no Instagram, @filme.da.semana, também no Blue Sky, @lalariland. Eu tenho e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, que também é uma chave Pix, caso você queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho, que é disponibilizado de forma gratuita em todas as plataformas. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.